Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Começar nossos trabalhos, né? O Ciganinho aqui com a cara de sono, um pouco prejudicado, mas vamos começar nossos trabalhos. Eu não quero ser o arauto das más notícias, mas infelizmente a situação brasileira cada vez piora mais e eu acho que, será que ainda vamos ver poço ou fundo desse poço? Para você que tenha uma ideia, ontem mesmo, alguns economistas, especialistas mesmo na área, não esses que ficam discutindo como se conhecessem, mas não sabem nem somar 1 mais 1. Bem, esses economistas mostraram que o Brasil já ultrapassou a faixa de dívida de 4 trilhões de reais. Não é brincadeira não, gente. Isso significa que a União, a nossa república, o nosso país deve 4 trilhões de reais. E essa dívida que cai no nosso bolso, na dificuldade do nosso bolso no dia a dia, é eu, você, é todo mundo que está devendo. Infelizmente, essa realidade. E não se perca, com esse aumento de juros, a cada dia essa dívida aumenta 2 bilhões de reais. Não sei se a gente chora, se foge, apaga a luz. Bem, eu espero que as coisas melhorem. Mas às vezes a gente fica um pouco pessimista. E hoje, antes de tudo, quero dar os parabéns a um grande amigo de infância há muito tempo. Conheço a sua família e tal, que por sinal trabalha aqui conosco, é o Marco Antônio Baiano, o aniversariante de hoje. Deve estar fazendo a sua festa, a sua comemoração com seus inúmeros amigos. Mas antes de começar mesmo a nossa conversa, eu queria fazer um comentário que eu acho que é muito relativo ao nosso dia a dia aqui de Cataguases. Muitas pessoas têm feito críticas à atuação dos nossos vereadores da Câmara Municipal. Eu, pelo contrário, eu acho que a Câmara Municipal de Cataguases, os vereadores, sem exceção, quero deixar bem patente essa expressão, mas sem exceção, são extremamente atuantes. Extremamente atuantes, e eu a considero uma das melhores câmaras municipais que nós já tivemos na história recente de Cataguases. E para dizer que eu não faço elogios, eu tenho que fazer elogios e faço a 2 vereadores que, por sinal, fazem parte da base do atual executivo municipal. São eles, Fernando Amaral e Russo, que não medem esforços para melhoria da melhoria da vida da comunidade, dos cidadãos cataguasenses. Parabéns a esses 2, não tirando o mérito dos outros, mas esses 2 têm feito um trabalho que realmente é extremamente representativo. Nós vamos parar de blá 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 e vou começar outro blá 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 daqui a pouco. Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo. Bate-papo com François Fusco. E aí, estamos de volta. E hoje trago aqui, falando em Câmara Municipal, hoje eu trago aqui um dos seus membros. Eu trago aqui um jovem vereador que já foi até postulante a vice-prefeito de Cataguases, mas hoje está atuando novamente no Legislativo e tem tido apontado como uma das mais atuantes realmente, e principalmente na área que se tem dedicado, que é a área da saúde. Então hoje nós estamos aqui com o tucano Michelangelo Correia. Michelangelo, eu trago aqui, tenho a grande satisfação, tenho que parabenizá-lo pela sua atuação. E na semana passada, Michelangelo, um dos motivos desse convite aqui para nossa conversa, que eu estive aqui com o novo presidente do sindicato Sincerpu, o Carlos Silvério. Por sinal, uma grata surpresa, mostrando que realmente agora o funcionalismo público de Cataguases da região tem uma liderança que se preocupa realmente com eles, e não apenas com as políticas ou fatores menores, digamos assim. Não menosprezando os outros, mas as posturas, o que ele disse aqui com a gente foi muito importante. Mas ele esteve aqui e comentando uma atuação sua na área da saúde, principalmente do PEMAC.
Ô Michelangelo, de uma forma bem coloquial, uma forma bem simples, explica aí pra mim. O que vem a ser esse PEMAC que tanto você tem batido nas suas posições junto à Câmara Municipal? François, primeiro, de antemão, eu gostaria de parabenizá-lo pela modalidade do programa, enfim, né? O novo horário, né? A mídia mineira, mais uma vez, mostra que está antenado, que está... Ideia do patrão, Marcos Gama, ele que comanda, eu só falo abobrinha aqui. Reflexo do mundo virtual, né? Que trouxe para as rádios agora, enfim, realmente faz e adora a comunicação, né? Por isso que a coisa está crescendo, ainda mais que só a chegada agora, com certeza ganhou mais corpo e... Há controvérsias. Mas antes eu queria também mandar um abraço pro Baiano. O Baiano é uma pessoa que eu nutro. Por sinal, nosso convidado de quinta-feira agora. Maravilhoso, maravilhoso. O Baiano é uma figura folclórica, eu diria, de Cataguases, né? Sempre antenado, seja na sua luta contra as drogas, enfim. Agora, em relação ao PEMAC, isso foi um projeto. O que significa PEMAC? Programa de Melhoria da Atenção Básica, né? Isso é... Postos de saúde. Isso, para a unidade básica, né? Você tem a questão da saúde, você tem prevenção, você tem a cura, né? Esse trabalha mais prevenindo as coisas, né? Atenção primária que a gente fala, atenção primária, secundária e terciária. Esse é voltado para atenção primária. Foi um projeto assim que eu elaborei. Na verdade, eu vou te confidenciar aqui, eu plagiei o projeto praticamente de Leopoldina. Então eu tive inúmeras conversas com os legisladores de Leopoldina, com funcionários de Leopoldina, porque lá já acontece, assim como acontece em outros municípios, lá já acontece. E aquilo ficava assim, vislumbrando uma coisa boa que ia acontecer para os funcionários da saúde, né? E a comunidade? Também, porque através do incentivo financeiro, com certeza a pessoa trabalha melhor. Não estou falando que eles não trabalham, obviamente, não tendo PEMAC, né? Trabalham diferentemente, mas com incentivo financeiro, e o objetivo dele é esse, através de um incentivo financeiro que foi editado pelo governo federal, com a lei criada, maravilhosa pelo governo federal, você repassando isso, parte dos recursos que vem a partir do momento que o funcionário atinge a meta. Esse dinheiro vem do governo federal para o município. O governo federal não tem nenhum gasto a partir do momento que são cumpridas metas. O governo federal estipulou um projeto, jogou o projeto para as bases, que são os PSFs de todo o Brasil, ele é igual em todo o Brasil, né? Estipulando metas. Olha, você tem que cobrir aqui 100% das vacinas em crianças até 5 anos. Você tem que garantir 100% ou 90%. Aí quem que estabelece os parâmetros são técnicos do Ministério da Saúde. 90% de preventivo em mulher. Então isso faz com que os funcionários trabalhem e vão atrás, façam busca ativa, enfim, para bater essas metas. É a famosa meritocracia. A partir do momento que você tem um incentivo financeiro para isso, eu acho que o serviço melhora, o serviço anda. Então o seio do projeto é esse. Dos 100% de verba que vem, eu estava destinando o projeto original, metade disso pro funcionário, para cair no bolso do funcionário. A outra metade ficaria pro prefeito investir nas unidades. Seja informatizando o trabalho dos agentes comunitários, do próprio posto. Equipamentos, manutenção, enfim, tudo que precisa para dinamizar o atendimento do usuário, né? Então, aí busquei o projeto, fui várias vezes em Leopoldina, peguei o projeto na íntegra lá, obviamente só mudando a questão do nome da prefeitura, e entrei com o projeto aqui. Aí começaram as dificuldades, né? Eu vislumbrava, a gente como político tá legislando, eu vi o contra-cheque. Eu tenho um aluno que ele é agente comunitário em Leopoldina. Então, anualmente, ele recebe em torno de R$4 mil extra. Então eu vi aquele contra-cheque, mas eu fiquei numa felicidade tão grande, falei, pô, que bom, eu vou conseguir trazer isso para o funcionário da Secretaria de Saúde aqui de Cataguases, né? Aí começou a tramitação do projeto e começou os empecilhos. O executivo já viu aquilo, já mandaram fazer emendas, pediram adiamentos, enfim, sobrestamento. Mas me desculpe, me ajuda a esclarecer uma coisa assim. Se esse dinheiro veio do governo federal, não representa que o executivo da cidade vai enfiar a mão no bolso? Por que criar empecilhos? Eu acho que é porque o projeto era meu. O projeto é do opositor Michelangelo.
é do Miguel Ângelo, que milita, que você falou muito bem, que milita e fala com propriedade sobre saúde. E é isso que fiquei mais entristecido ainda. Isso implica, eu diria até covardia por parte do executivo. Eu não tenho outro... Não, mas você já tem feito demonstrações que muitas vezes, apesar de fazer uma oposição séria, não essa oposição sistemática, não, pelo contrário, eu tenho visto que dependendo de assuntos que são encaminhados para o Executivo à Câmara, se você compreende a importância, você tem feito votação. Então eu acho que isso é uma coisa meio estranha, não? Completamente. As minhas críticas são em relação à administração da prefeitura. O fato de ter inchado a máquina, o fato de ter dissociado as secretarias que o William tão bem juntou e otimizou recursos para estar gastando com a nossa população, enfim, né? Vamos voltar ao PEMAC. Ao PEMAC. Então, eu fiquei muito triste com isso, né? A forma como o executivo se postou. Você falou muito bem, e já tivemos 2 vitórias em relação a alguns funcionários. O que aconteceu? O projeto tramitou. O Cezinha tentou fazer emendas aos projetos, nós derrubamos as emendas, nós aprovamos o projeto com o texto original que era meu, foi para ele sancionar, ele não sancionou, vetou, voltou para a Câmara, nós derrubamos o veto dele e foi promulgado pelo presidente da época, que era o Fernando Pacheco. Virou lei, 4.771, virou lei. Aí o que aconteceu? Alguns funcionários, por conta própria, pegaram aquilo e levaram para a Justiça do Trabalho e ganharam, olha bem, ganharam em primeira e ganharam na segunda instância. O juiz do trabalho, baseado na lei que foi criada, de minha autoria, deu ganho de causa, alegando justamente que o município não gasta nenhum tostão com isso. O que a minha lei está prevendo é justamente do recurso que chega, 50% vai para o bolso como incentivo financeiro e a outra metade vai para fazer as reformas dos postos, para comprar o esfigmomanômetro, o aparelho de pressão, enfim, para comprar. O meu sonho era ter cada agente comunitário, informatizar o serviço do agente comunitário dar agilidade ao trabalho. Justamente, era isso tudo. Então, me causou estranheza a forma como o executivo se postou, foi covarde. Eu não tenho outro adjetivo para falar, porque fala do trabalhador, né? Do trabalhador da saúde, né? E que reverte para a população. Justamente. Mas você não tentou, junto com a comissão, ir ao prefeito explicar isso minuciosamente, mostrando que não haveria gastos? Que eu acho até difícil imaginar um prefeito que poderia estimular se cair nessa firula por questões políticas, na questão nem é política, de uma politicagem, e vetar ou não dar encaminhamento porque alguma pessoa da oposição está fazendo isso. Eu não tenho outra certeza em relação a isso, porque o que eu observo e olha que, pasmem, 2 milhões estão bloqueados lá. Tá parado no banco? Parado, desde 2014, 2015, tá parado no banco. Ele que tanto fala que está difícil, as coisas estão difíceis, para mim é outra coisa, é má administração mesmo. Mas ele fala isso e deixa 2 milhões de forma covarde, eu volto a frisar. Esgotei todas as possibilidades. A discussão, o Marcos Gama cobriu bem, ele viu como é que as discussões, com participação dos profissionais de saúde, todos eles, enfermeiros, médicos, agentes comunitários, todos eles. E a sua participação agora com a entrada dessa nova liderança sindical, que é o Carlos Silvério, volto a repetir que é uma pessoa que me surpreendeu pelos seus posicionamentos, surpreendeu de uma forma muito boa, extremamente positiva, uma pessoa extremamente inteligente, aberta à conversa, e você levando essa... O que você acredita que vai ser feito agora? Professor, surpreendeu você e a mim também. Eu estava indo trabalhar no SAMOS no domingo e eu ouvi ele no programa de rádio, no primeiro momento, logo depois da eleição. E a coisa que me chamou mais atenção foi o primeiro momento dele, foi ter parabenizado a chapa adversária por ter participado de uma forma correta do pleito, enfim, isso demonstra uma humildade. Eu fiquei encantado com aquilo, né?
E apesar da presidenta anterior, ela era afiliada ao PCdoB, eu acho que isso prejudicou o trabalho dela. Ela tem o sindicalismo no sangue e tal, mas com certeza não, indiscutível, é uma liderança. Eu sempre tive um posicionamento que eu acho que todo líder sindical tem o seu direito, como qualquer cidadão, ser afiliado ou não a um partido político. Mas já que ela vai ter tratamento com um agente político, no caso do Sindicato dos Servidores, com o prefeito, com os prefeitos, que não é só de Cataguases, obviamente, vamos deixar isso bem patente, seria uma coisa extremamente delicada ela ser filiada a um partido político, porque poderia criar antagonismos desnecessários que poderiam trazer péssimos frutos ao funcionalismo. Justamente. Então, por isso que eu tô com muita esperança nesse novo presidente, o Carlos, né? Carlos Silvério Oliveira. Prova disso que eu já chamei até a Câmara, né? A Casa do Povo. Ele teve um primeiro momento lá, agradeceu e falou de intenções, né? Já entreguei uma carta de intenções para ele também, e nela está inserida a questão do PEMAC, além de outros pontos. Mas a questão do PEMAC, principalmente. Eu já dei o número do processo da Justiça do Trabalho, das duas instâncias, né? E tô esperando, porque chegou no momento que não dá mais para sentar e conversar e tomar cafezinho com o prefeito em relação ao PEMAC. Isso tem que ser ajuizado. E quem tem poder isso efetivo, porque eu fui até o Ministério do Trabalho, tentei, olha, tem uma lei, o governo questionou, tá ajuizado lá, tá lá como a ação de constitucionalidade direta. Antes de esperar isso, eu gostaria de fazer alguma coisa. Não, você não tem representatividade para isso, não. Quem tem? O sindicato. Então agora eu espero que o sindicato a história não é sentar com o Cezinha mais não. Ou com o próximo prefeito que vier, né? Fazer cumprir a lei. Né? O sindicato tem poder para isso, poder efetivo de representação, enfim, essa história toda. Eu espero que o sindicato, a postura que eu como profissional de efetivo da Secretaria de Saúde e de Educação é essa. Eu quero um presidente sentando, tomando um cafezinho com o prefeito. Porque ele não embate. Isso não quer dizer que ele não seja amigo, pode ser amigo, óbvio. Justamente, mas são coisas que eu acho que o servidor já é tão... A questão da defasagem salarial, recebe mal, às vezes jornadas longas e cansativas, equipamentos são precários, então é fundamental. Já está convivendo com atraso salarial, que é uma coisa absurda, que é nós sabemos que a prefeitura, aqui, o Sinsercu, abarca várias prefeituras, por exemplo, Diubá, Recreio, Leopoldina, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, Santana e Itamaraty de Minas. E sobre a questão de atraso salarial, nós tivemos até um fato que me chamou a curiosidade, que outras cidades também tiveram esse problema o funcionalismo teve esse problema com atraso salarial, mas todas foram sanadas, menos Cataguases, que é lamentável. É engraçado, eu vejo a importância do site Mídia Mineira, da rádio, né, que traz essa informação que é de suma importância e vai formando a cabeça do nosso leitor, do nosso, né, enfim, vocês agruparam, questionaram as diversas cidades, né? Chegaram à conclusão de que só Cataguases continua com esse problema, né? Então é um absurdo. É um absurdo. Parabenizo, inclusive, o site, a rádio, por conta disso. Essas informações são muito importantes. Mas realmente é um absurdo. E eu quero que a postura do novo presidente seja essa. Todo o funcionalismo espera por isso. O prefeito atual atrasou aí dos 40 meses que ele pagou, 40 não, ele tem uns 35, sei lá, uns 3 anos e pouco, ele atrasou a maioria dos meses. Mas ele alega que realmente houve uma mudança na data de repasse de alguns valores que são utilizados para compor a folha salarial. É má administração, não tem outra não, é má administração. O governo anterior, além de pagar em dia, pagou até a progressão horizontal e vertical. Pagou até a progressão que não era paga. Não era paga. Maria Lúcia criou o plano de cargos e salários e nela tem a progressão o servidor vai avançando dos anos, tem a progressão horizontal e a vertical. Maria Lúcia não conseguiu, apesar de que entrou com ticket de alimentação, obviamente reduziu a 6 horas, o funcionalismo ganhou muito com a Maria Lúcia, mas ela não pagava Nessa época, por sinal, você era base, você fazia parte da base do governo da Maria Lúcia. Justamente. O outro governo não conseguiu honrar em dia, mas não pagou. Aí entrou o ex-governo, o governo William, pagou em dia e pagou que muitos funcionários iam para a justiça cobrar. O William não pegou desde o primeiro dia, conseguiu pagar. Então, esse não paga porque não sabe gerir.
A verdade é essa. Mas me desculpe, agora eu vou fazer como com você, o advogado do diabo. E na verdade, mas hoje a situação econômica difere daquele período, ou você acha que é questão administrativa realmente? Porque o Brasil do ano passado para cá está com uma dificuldade econômica seríssima. E anteriormente você acha que era só questão administrativa? Eu acho que a questão da evolução, você vai ver a evolução do município, a arrecadação dele está ascendente, apesar da crise. Hoje você trabalha com em torno de 125 milhões. Mas eu acho que o que aconteceu naquela época, diferente dessa agora, é porque naquela época uniu secretarias. A Secretaria de Esporte e Cultura fundiu, virou uma só. A Secretaria de Serviços Urbanos e a de Obras juntou, fundiu, ficou uma só. O salário do prefeito e do vice foram reduzidos. Aluguéis, não era essa brincadeira que foi nos 2 primeiros anos do governo Cezinha. O ex-prefeito estava antenado com a AMM, lá tem projeções, lá joga as projeções, as projeções de arrecadação de FPM são para reduzir, e ele era antenado com isso. Esse parece que brinca com a administração. Prova disso são os atrasos constantes. Não, mas não só. Agora eu gostaria de uma coisa que eu tenho ouvido, e às vezes eu vou à Câmara, você se manifesta com uma grande preocupação referente, não só, mas logicamente na sua área principal de atuação, sua área profissional, é a área de saúde. E a gente está sabendo de muitas reclamações junto a postos de saúde, que está faltando isso, aquilo. Eu tô achando é quase uma calamidade, então, pelo que eu ouço por aí. Total, François. Prova disso que já vamos para o 3º secretário de saúde. Reflexo da administração central. Eu costumo imputar a crise ao governo central, que é o prefeito José César Samor. Né? Agora, a Secretaria de Saúde, o povo está sentindo, não tem material para fazer curativo nas unidades básicas. Eu esgotei todas as minhas ferramentas enquanto legislador, até tomar a decisão de levar ao Ministério Público, né? Mas algumas soluções chegaram, por exemplo, a do CAPES chegou, finalmente temos médicos lá, não? Chegou também com um problema sério, que a gente pode tratar isso num outro momento em virtude de tempo. Não conversaram com os psiquiatras que fundaram. O doutor Atílio me liberou de citar o nome. Doutor Atílio, doutor Pedro Comelo, Eduardo Schelp. Chegou-se numa resolução simplista que não foi amplamente debatido na Câmara. O projeto chegou, nós já sensibilizados lá com a causa, com a ausência do profissional aqui no CAPES, nós votamos assim rapidamente o projeto, com o pedido do novo secretário de saúde, que está fazendo um trabalho legal. Funcionário de carreira, por sinal, diga-se de passagem. Mas eu acho que pecou porque não conversou. Depois é que eu fui fazer a entrevista buscar. Olha, que legal, nós aumentamos o salário de vocês lá, agora vai dar para trabalhar. Ele vai não, ninguém conversou conosco. O Atílio usou a rede social para externar uma indignação dele por parte dessa ausência de diálogo, e me parece que está trazendo gente de fora. E não resolve. Você toca no detalhe que realmente tem me chamado a atenção, que eu tenho notado pessoas de fora de Cataguases que obviamente até se percebe de uma forma muito clara que tem problemas de saúde mental, e elas ficam perambulando pelas cidades. São pessoas de fora que estão sendo trazidas para cá, largadas aqui, ou você quer dizer em tratamento? A questão, eu acredito até que tem andarilho, você sabe como é que é, né? Agora, eu acho que a prefeitura tem falhado. Tanto na sua questão social, via Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde. Parece que começaram com um médico, começou a visitar com uma equipe por trás e dando uma condição mínima pro morador de rua, né? Mas parece que isso falhou também, não andou. A gente tem a ausência do CAPES 3 aqui, que é um avanço em detrimento dos fechamentos dos manicômios, que a gente costuma, né? Dos hospitais uma lei antiga, por sinal, né? E a questão da droga? Ontem, por sinal, eu estava aqui discutindo, eu estava com o presidente da Câmara, nós falamos que a violência em Cataguases tem campeado muito, e ele falou que um dos fatores que ele acredita, ele não tem base, dados e informações concretas, mas por observar no dia a dia, ainda mais como uma liderança política, ele tem notado que é muito isso em razão da droga, e nós sabemos que a droga é considerada, o viciado é considerado um doente. Doente social, né? É o problema. E como é que você vê essa situação? A periferia está gritante, François. Ontem mesmo eu lidei com um rapaz, ele foi espancado numa boca de fumo que ele devia, obviamente, o traficante local e tal, e quase perdeu a vida, né? Então isso está numa cidade como um todo.
não é exclusividade da cidade de Cataguases, mas o Brasil enfrenta um problema sério. Eu represento o Antônio Jorge aqui, ele é psiquiatra, deputado estadual, e essa bandeira é uma das dele, né? Por sinal, nós vamos tocar, eu espero que você volte aqui, eu quero tocar nesse assunto, que realmente há uma grande repercussão pela questão do hospital aqui em Cataguases. Eu gostaria que você explicasse minuciosamente, para que não fique essas conversas de esquina, que eu acho que na verdade são interpretações de um e de outro, e que não se baseiam única e exclusivamente na verdade. São pessoas que agem com maldade, François. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Volto a frisar, falo com propriedade sobre saúde. São pessoas que agem com maldade, com superficialidade. Hoje, para você ter ideia, a questão da porta única, hoje a criança da periferia, a criança pobre, que corta a cabeça, ela vai ser suturada, vai dar o ponto no mesmo local que a criança mais rica da cidade. Então isso é nobre, isso é uma coisa nobre. Na urgência e emergência, as pessoas têm que ser tratadas como igual. Eu não posso admitir, eu enquanto prefeito, enquanto secretário de saúde, não posso admitir duas portas. Nós vamos entender um local aqui pobre e um local aqui rico na urgência e emergência. Mas, Michelangelo, então vamos conversar sobre isso. Eu agradeço a sua presença, vereador. Eu que agradeço, parabenizo aí o programa, né? Parabenizo principalmente os elogios em relação à Câmara, faço das suas palavras. Realmente, eu considero uma das melhores e mais atuantes. A gente está vivendo um mundo político completamente conturbado, mas tem que ter paciência, tem que ter perseverança e trabalhar. É isso que eu faço. É com trabalho, é com perseverança, é dialogando com as pessoas, conversando com o nosso eleitor, que eu pretendo combater isso. Meu querido, muito obrigado. Ciganinha, agora com você, meu querido. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.